Você precisa entender que quando você vai fazer uso da pornografia virtual, você passa por alterações bioquímicas. Além do processo da mortandade neuronal, você tem o processo da recompensa, do prazer liberado por aquilo que você está vendo. Resultado disso, né? Você vai querer mais, compulsão. Você se torna compulsivo no uso, né? E quando isso ainda é associado ao ato da masturbação, a coisa fica mais séria ainda. Eu tenho 58 anos, então o professor Alex já é sexagenário. Lá na nossa época de 15, 20 anos, né, que eram os adolescentes, era uma dificuldade enorme você ter acesso a esse tipo de material, Conteúdo. né, de conteúdo. Era tudo impresso, não tinha internet, era proibido, era difícil Olhar o comprar. tornozelo e a batata da perna de uma menina já te dava tesão, Betete. Aí, eu estou segurando as palavras, o homem já fala tudo aqui. Mas o que eu quero abordar é o seguinte: então tá, essa geração de agora, né, tá tudo muito fácil, né? Tá tudo muito Sim. fácil, tá aqui. Por que a crítica? Por que esse seu cuidado em sempre alertar? Pornografia zero, tolerância zero. Qual que é a explicação psicológica, racional, e também quero a explicação sobre a interpretação divina? Então, eu vou botar uma terceira que você não colocou, bioquímica. Né? O que está acontecendo, Betete? Nós estamos vivendo uma era de tráfico de informação. Né? Eu e você estamos diante da tela aqui. Isso aqui nos coloca uma velocidade de 100 milionésimo de segundo. Não tem filtro. Nós saímos de uma velocidade de 4 a 7 Hz de velocidade para 200 a 400 Hz. Ok. Se tem alguém que entende um pouco de eletrônica aí, ou era para ter sido engenheiro eletrônico, antes engenheiro nuclear, então a parada é o seguinte: vai gripar o bendito do motor. Nada que foi projetado para trabalhar com 7 Hz de capacidade, né, média para média superior, suporta o uso de 200 a 400 Hz. Vai gripar, cara, vai gripar, vai aquecer esse bendito do motor, não há como resfriar a nossa cabeça, o axônio vai lá e ele começa a matar neurônio pelo tráfico de informação. Então você tem que entender, quem está nos ouvindo, que o tráfico de informação é extremamente nocivo, ok? 51 minutos já começa a aquecer o bendito do axônio e vai rolar a mortandade neuronal. Essa que é a grande verdade. E você precisa entender que quando você vai fazer uso da pornografia virtual, você passa por alterações bioquímicas. Além do processo da mortandade neuronal, você tem o processo da recompensa, do prazer liberado por aquilo que você está vendo. Resultado disso, né? Você vai querer mais, compulsão. Você se torna compulsivo no uso, né? E quando isso ainda é associado ao ato da masturbação, a coisa fica mais séria ainda. Por quê? Agora você tem o bendito do hipotálamo trabalhando com a amígdala e os dois estão formando uma quadrilha na tua cabeça. E aí você vai ter a necessidade da prática em detrimento, inclusive, do sexo presencial. É muito comum nós encontrarmos adolescentes que não fazem sexo com seus parceiros e parceiras, mas fazem uso da pornografia virtual. Resultado disso, né? Ansiedade, depressão, pânico, insônia, pensamento acelerado, fibromialgia, situações ligadas à alteração de humor, rompantes, ok? Tendência a isolamento, irritabilidade, tudo isso está ligado ao uso da pornografia virtual. Ok. No campo espiritual, cada situação que você agora coloca diante dos teus olhos
ativa, o que Jesus chama de concupiscência dos olhos, cobiça. E você passa a aliançar a sua alma agora com a imagem que você está vendo, e você abre espaço para que entidades entrem dentro da sua vida e passe a determinar a ordem dos acontecimentos. Isso tanto na sua vida, né? Física, mental, intelectual, emocional, como sexual, social, até o seu financeiro e espiritual. Então, nós vamos ter pessoas lesadas, né? Elas vão estar lesadas agora pelas entidades que adentram os lares através da janela dos olhos. Então, a sua mente, o seu coração começa a ser invadido e você é tomado por um processo de egocentrismo. E você agora tem dificuldade de praticar o sexo presencial com o seu companheiro e a sua companheira. Eu canso de receber casos assim, entendeu, Betete? Em processo de terapia. Agora, quando você fala que abre uma porta, abre um portal para essas entidades, você está literalmente falando do espírito ruim, do maligno, entrando na sua casa, é isso? É desse jeito, porque se você olhar, né, o que é a pornografia? Né? Ela é o processo de uma prostituição ativa dentro de um adultério passivo. Né? Quem está assistindo, se ele tem o seu companheiro ou sua companheira, ele está cometendo adultério. E quem não tem um parceiro, né, ao seu lado, ele está fornicando. Né? Os dois pecados, biblicamente, são extremamente complexos. O de fornicação tem o mesmo nível do pecado de feitiçaria. Você sabia disso, Betete? É de feitiçaria, é grave. Inclusive, aqueles que tiveram filhos em fornicação precisam fazer uma correção, né? A gente tem algumas orações que a gente orienta que as pessoas façam para poder tirar essa garotada da zona de risco, porque eles são filhos de um processo fornicário que é um crime de feitiço. Mas mesmo depois que esse casal tenha ficado junto, tenha, não digo nem casamento, ou quem casou ou quem ficou junto. Olha só, ficou junto já deu ruim, Betete. Não tem que ficar junto no mundo espiritual. Você tem que casar, né? Diante dos homens e diante de Deus. Inclusive, eu já abri a agenda de casamento 2024, né? Eu tive em Fernandópolis aí, tá animado, fazendo hein? Casamento. Não, estou casando todo mundo. Ó. Casei a galera, né? Agora, né, 15 dias atrás, lá em Fernandópolis, foi incrível, né? Era um adolescente de 49 anos, né? Com uma menina de 26 anos. Os caras casaram. Fomos lá fazer o casamento deles, né? Amor à primeira vista, né? E agora os caras estão tocando a vida dele. Deve estar em lua de mel agora. Estão em lua de mel nesse momento aí, passeando aí, né? Curtindo esse momento onde um monte de gente não casa, tem quem case, né? E fique feliz porque está casando. Por quê? Está diante de Deus celebrando uma aliança. Inclusive, foi dito pelo casal, né, os dois, que eles ficaram 2 anos e 4 meses, Betete, se relacionando sem se tocarem intimamente. Isso publicamente. Você imagina, né? 2 pessoas adultas fazerem essa opção para poder instituir uma aliança sem mancha, sem mácula. Ainda tem, né? isso? Ainda tem pessoas? Tem. Tá registrado isso, inclusive. Na hora que eles publicarem, né, eu vou fazer questão de republicar nas minhas mídias. Porque o que acontece, Betete? Nós temos que entender que a nossa carne ela anseia pela demanda, né, da ação de saciar-se. Agora, olha que coisa interessante. Tem um monte de gente que antes do bendito do casamento, manda a Vera, pratica até sexo selvagem e depois de casado não consegue estar 2 vezes na sua cama por semana. Olha só, com 2 anos, as pessoas já não estão fazendo sexo com frequência de mínima de 2 vezes por semana, cara. Cara, era um pega-pega geral antes de casar. Casou, perdeu o interesse. Meu Deus! A tenente tem que correr de mim aqui dentro de casa, meu irmão. O negócio aqui é sério.
eu mantenho pé de galinha, bocotó, meu irmão, eu estou nativa. E a galera tá todo mundo colocando agora a chuteira no canto do campo, cara. O que está acontecendo, Betete?